Com a doutora Suane Mota, então, a primeira pergunta que a gente já começa falando. Doutora, qual que é a última solução que a gente pode dizer? A prisão da pessoa que não paga pensão. Quando que a gente pode falar que essa é a última solução, de fato? Primeiro, boa noite e obrigado pela parceria. Boa noite, Wagner. A última solução que o direito nos dá é a prisão. Porém, ela se torna necessária quando essas pessoas não têm a capacidade de dialogar. Porque nunca uma mulher deveria precisar bater na porta do sistema de justiça para um terceiro dizer para um homem que ele deve auxiliar no sustento do filho de uma maneira digna. Porque a pensão alimentícia, a gente precisa entender que o valor dela deve ser para cobrir todos os custos necessários ao crescimento desta criança com dignidade. Aluguel entra, ou tu dá comida e roupa, o teu filho cresce com dignidade morando na rua. Impossível. Esse é um dos pequenos detalhes que mais faz com que as pessoas, principalmente os homens, neguem aquilo que é o básico para os filhos. Básico. E as pessoas não entendem, muitos homens ainda discutem como se estivessem fazendo muito com o pouco que fazem, ou muitos casos que nem fazem, né? Vou aproveitar, inclusive, para conversar com a Rafa Schwinka, que chega ao vivo agora na tela, bater um papo sobre esse assunto relevante, Rafa, até porque nós ouvimos constantemente bastante gente, mulheres que passam dificuldade, que tem que implorar pelo que é direito do filho, inclusive, e muitas, inclusive, têm dificuldade em falar, obviamente, porque chega a ser ridículo, a gente tem que discutir isso, e homens, como a doutora falou, inclusive, que não entendem que é responsabilidade, né? Exatamente, Wagner. A gente até conversou com uma mãe, né, que teve que passar por esse tipo de situação, na verdade está passando por esse tipo de situação. Inclusive, também falamos com a juíza da Vara da Família daqui de Cascavel para entender, né, como que funciona tudo isso e o que acaba aí levando, né, a ter muitas vezes a prisão desses pais aí que não cumprem, né, com os seus deveres, que, como você bem lembrou, não é só, né, dessa questão de simplesmente estar pagando, mas é um direito da criança, né, principalmente. Então a gente vai entender como que funciona toda essa dinâmica nessa reportagem. Essa mãe que está com processo para pagamento de pensão alimentícia de um dos filhos precisou recorrer à justiça. Por isso, não podemos mostrar o rosto dela. Além de cuidar do meu filho, eu precisava estar criando relatórios, planilha, prestação de conta, comprovante, nota fiscal e pagando tudo, tirando do meu bolso sozinha para depois apresentar ao pai, por e-mail, uma prestação de contas completa. Aí vinha o ressarcimento posteriormente. Eu falei, cara, acho que isso tem alguma coisa errada. Não é assim pensão. Um grande problema enfrentado é que muitas vezes quem precisa pagar a pensão quer simplesmente dividir o valor de 50% a 50%. Mas, na verdade, ele precisa ser equivalente ao que cada um ganha. Se eu recebo, digamos, R$3.000 de salário e o pai da criança recebe R$7.000 de salários, a gente juntando as nossas rendas dá um todo aí de 10 mil. Para facilitar a conta, tá? Desses 10 mil, 30% é da minha parte, né? Dos meus rendimentos. E 70% dos dele, proporcionalmente aos recursos de cada um. Em Cascavel, são 2 varas da família. Somando todos os tipos de casos, em média, são 7 mil. Quando há divórcio em que existem crianças, elas precisam ser documentadas aqui. De acordo com a juíza Gabriele Brito, há muitos processos de conciliação para principalmente garantir as necessidades da criança. Isso pode ser feito consensualmente, através de um acordo ou através de uma sentença judicial, né, quando o processo chega até nós. No Paraná, 198 pessoas estão presas por não pagarem pensão alimentícia. Como
como a média de prisão é de 3 meses, há uma certa rotatividade. Aqui em Cascavel, 76 processos estão em aberto, de pessoas que devem ser presas porque não pagaram. Mas há uma grande dificuldade, a localização. Nossa maior dificuldade é que muitas vezes o endereço que consta no mandado ele não é o endereço atual. Então, quando se chega na residência, a pessoa já não reside mais naquele local. Todas as forças de segurança acabam tendo acesso a ele e, caso esse indivíduo seja localizado, será efetuado o cumprimento. Por se tratar de uma prisão civil, ela precisa se justificar a impossibilidade de não pagamento ou então arcar com as 3 últimas parcelas. Essa prisão ela é decretada quando não foram pagas as últimas 3 prestações da pensão alimentícia. Na execução, o devedor é intimado para pagar no prazo de 3 dias essas parcelas que estão atrasadas e caso ele não pague ou também não justifique porque não está pagando, é decretada a prisão por um juiz. Chegar em uma situação como essa é sempre delicada, até porque a criança é quem mais sofre. Eu vejo algumas amigas falar, eu não quero nem um centavo daquele traste. Eu falo, gente, é um direito do seu filho, da sua filha. Você não tem o direito de tolir um direito daquela criança, né? Isso foge do teu direito, né? Então, assim, é o direito da criança. Olha, tem muita mensagem chegando agora aqui na tela do celular, no nosso WhatsApp, né, Rafa? Obrigado pela participação, parabéns pela reportagem também. Antes de ler algumas mensagens aqui, doutora, a gente viu, inclusive, a juíza falando dessa conciliação que pode acontecer, inclusive, quando há um divórcio, enfim. Isso pode ser um problema futuro, por exemplo, nesse momento a mulher aceita algo e depois percebe que não consegue manter os custos, tem que reaver, é mais complexo. Acontece isso também? Pode ser um grande problema, porque no contexto do divórcio há uma tendência que essa mulher não esteja muito fortalecida emocionalmente e ela só queira sair daquela discussão, daquela relação o quanto antes. Muitas vezes também é vendido para ela que fazendo um acordo vai ser mais rápido, de fato é. O homem muitas vezes diz, não, eu pago o advogado, ou seja, menos um custo para ela. E aí as coisas ficam mais ou menos do jeito que ele quer. Ela não se incomoda muito, como muitas vezes o auxílio na divisão dos custos da família era custeado mais pelo homem, ou ela não tinha muito controle sobre, ela até acha que ali 40%, 60% do salário mínimo vai ser suficiente. E aí ela faz esse acordo, o juiz homologa esse acordo e o pai vai ficar pagando esse valor. Só que com a vivência somente dela com a criança, ela vai descobrindo que 60% de salário mínimo é nada perto de tudo o que a criança precisa. E aí ela vai precisar, depois de um tempo, enfrentar tudo isto de novo, com um novo processo de majoração dos alimentos. A gente tem muita mensagem chegando aqui. Seguinte, Wagner, sou a Sueli, quero perguntar, o pai do meu filho paga 15% do salário dele, isso pode contar como pensão? E quando o salário aumenta, a pensão também pode aumentar ou fica somente no fixo da porcentagem? 15% aqui do salário dele, então. Pode aumentar, pode reaver depois? A primeira coisa que precisa saber é, esses 15%, quem que mandou pagar? Ele combinou com ela ou foi um acordo que eles combinaram e o juiz homologou? Por quê? As pessoas virem, conversarem com o advogado, assinarem um papel sem que o juiz homologue esse acordo e elas não terem feito nada, é a mesma coisa. Precisa isso ter sido homologado pelo juiz e precisa saber se lá quando teve a sentença foi dito se vai acompanhar, se é dos rendimentos alterando ou se é do que ele estiver recebendo fixo, base ou todo. Tem uma outra aqui que acho que é interessante, a gente falou bastante sobre prisão, começamos falando sobre isso. A Andressa mandou o seguinte, eu separei do pai da minha filha em 2017. Até hoje, ele nunca pagou R$1 de pensão alimentícia. Já colocou até tornozeleira e não adiantou. Nesse caso, ele volta a ser preso, fica por isso? Como que funciona? Não. Preso uma vez por aquele débito alimentar, ele não vai ser preso de novo pelo mesmo valor, só pelos próximos a vencerem. Num caso desse, se precisa usar ações judiciais mais
combativas. Agora, recentemente, a gente tem tido o avanço de alguns juízes deferindo o bloqueio de Pix. Eu, devedor de pensão alimentícia, você é meu amigo e você me faz um Pix. Antes de entrar na minha conta, aquilo já é bloqueado e vai para o processo. Isso é novidade ou já acontece há algum tempo? Não, é novidade. Tem aí alguns meses, mais ou menos um ano, né? Desde a implementação do Pix, levou um tempinho para os juízes começarem a deferir. E aí, nesses casos, tem outras medidas, como nome no SPC e Serasa, bloqueio de carteira de... retirar, né? Carteira de motorista, passaporte. E a depender da realidade do genitor, se pode buscar outras medidas alternativas para coibir ele a fazer o pagamento. Tem uma mensagem aqui que até a gente conversava antes, enquanto acompanhava a reportagem da Rafa Schwinka. O Luiz mandou mensagem para a gente. Ô Wagner, e quando é a mulher que deve, no meu caso, passo por isso. A mãe já não paga para a filha que está comigo há 1 ano. Pode acontecer prisão também? Pode também. O que é que precisa? Precisa do processo também, da forma como o valor vai ser pago e qual o valor ter sido fixado por um juiz, e ele que está representando a criança entrar com o processo cobrando. É a mesma coisa. O que é importante a gente frisar, que a gente está falando desde o começo aqui, é que não é uma punição para a mãe ou para o pai, não é nada disso. É a questão de cobrar o que é direito do filho, da criança, e que não deveria nem existir uma lei para isso, deveria ser o bom senso. É isso que é importante a gente deixar claro, né? Exatamente. Deveria ser espontâneo, mas como não é, a gente precisa que o Estado ajude a conduzir essas pessoas que não têm consciência a fazer aquilo. Olha, muita pergunta chegando, agradeço a todo mundo que está conosco. Vamos voltar a falar desse assunto, inclusive. Doutora, obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco, discutindo assunto importante que muitas das vezes a gente nem quer falar, mas que pelo jeito muita gente depende, e os números comprovam isso, inclusive, né? Sim, a gente tem milhões de crianças que não têm nem o registro do pai na certidão e outras centenas que têm o registro na certidão, mas é a única coisa que tem, porque não tem o auxílio material da pensão, não tem o auxílio afetivo, emocional, e aí as coisas vão virando o jeito que a gente tem visto. Não é só colocar o nome no papel e não ter responsabilidade. Outros nem o nome colocam, né?